Olá, boa noite, tudo bem? Como prometido, mais um vídeo aqui no YouTube para nós trabalharmos sobre conceitos importantíssimos quanto à vida espiritual. Meu nome é Marcos Damon, sou norte-mineiro, sou especialista em gestão e gestão espiritual e a minha missão, a minha vida é compartilhar conhecimento e experiências que tenho adquirido no decorrer da minha vida, da minha caminhada. Tenho 46 anos e nesse todo este tempo eu experimentei várias situações e vários momentos difíceis na minha vida e esses momentos construíram o que eu sou. A minha ideia é, a partir da minha experiência, ajudar a vida das pessoas para que as mesmas não precisem passar por todas as dificuldades a qual passei. Eu entendo, eu creio e fortemente vivo os conceitos espirituais na minha vida. O conceito espiritual, ou a vida espiritual, ele vai para além da vida religiosa. É um processo a qual é construído a partir de 3 pilares. Os 3 pilares é o meu conhecimento ou a minha aproximação daquilo que eu creio ser a chama de vida, a centelha da vida, aquilo que é transcendente, aquilo que é altamente espiritual, que eu não vejo, não toco, mas eu creio e posso sentir. Muitas pessoas têm essa experiência através de contato com a natureza, com aquilo que é transcendente, aquilo que é interior. Eu chamo essa experiência de comunhão com Deus. O outro pilar é o autoconhecimento, é a viagem interna que deve acontecer, que deve estar sendo construída a partir desta caminhada. É o autoconhecimento que me dá a condição de saber quais são as arestas que eu devo podar, quais são os buracos que eu devo tapar em todo este processo, em toda essa caminhada. O terceiro pilar é a minha aproximação com o próximo, é a minha aproximação com aquele que deve fazer parte da minha vida. Não há espiritualidade saudável, verdadeira, eficaz. Não há resultados na espiritualidade quando você tira um desses 3 pilares, porque compõe a vida como um todo. E o nosso encontro de hoje não é um encontro, café com Damon, onde eu respondo, e faço um bate-papo, perguntas e respostas, mas é um encontro diferente, é o mão na massa, mas que não podia ser diferente. Nosso encontro hoje, mão na massa, é um encontro onde eu vou trabalhar com vocês de forma prática, como de fato ter ações que vão trazer um norte para a sua vida e trabalhar as questões cotidianas para que você consiga potencializar e obter resultados a partir deste mão na massa. Quero falar hoje sobre um assunto que poucas pessoas já ouviram ou que poucas pessoas já pararam para tentar entender e colocar em prática. Eu vou falar sobre o nosso círculo de influências. Toda a nossa vida é pautada por ações, por forças. E essas forças vão trabalhar para equilibrar ou desequilibrar as nossas vidas. Nós podemos ver com muita facilidade 4 pontos que trabalham tentando equilibrar ou desequilibrar as nossas vidas. Esses quatro pontos constroem a nossa vida espiritual. Constrói os nossos papéis, tudo aquilo que a gente é, que a gente busca ou que a gente constrói, é pautado ou é equilibrado ou desequilibrado a partir dessas 4 forças, E daqui a pouco eu vou colocar aqui um slide para que você compreenda, mas eu quero trabalhar inicialmente com você sobre os conceitos. Essas 4 forças que norteiam ou que faz todo o equilíbrio da nossa vida, têm como prerrogativa serem controladas a partir de um princípio ou do centro. Então é como se nós, dentro do centro da nossa vida ou da nossa missão, tivesse uma cadeira cativa e essa cadeira então vai nortear todos os pontos desses pilares. O primeiro pilar dele é a segurança. A segurança é aquilo que te faz ter o senso de valor. É onde você está pautado, é onde você está firmado, é onde você constrói a sua identidade emocional. É a segurança que você tem em relação
a vida. O centro que equilibra a segurança tem o poder de desequilibrar a sua vida emocional, ou seu papel emocional. Tem o poder de desconstruir. Tem o poder de desequilibrar toda a sua vida. Desde os seus papéis emocionais, quanto o seu papel espiritual, o seu papel profissional. Todo este equilíbrio está em risco quando você perde a segurança, porque a segurança traz a condição, é o seu chão firme, é onde você está pautado e você constrói todas as suas expectativas. A quarta força, ou a segunda força, ou segundo influenciador de toda a estrutura da sua vida é a orientação. A orientação representa a fonte do rumo da sua vida. É por onde você conduz o seu olhar, é por onde você conduz a sua visão, é por onde você conduz o caminho que você quer trilhar em direção ao ponto ou ao objetivo que você quer alcançar. Então a orientação vai dizer para onde você vai e qual caminho que você vai trilhar para chegar naquele ponto. A terceira força que influencia toda a sua vida é o poder. O poder é a condição, é a faculdade, a capacidade para agir. É a força, é o elan vital, é a energia que brota da sua vida para que você consiga realizar tudo aquilo que é necessário para atingir os seus objetivos. Então, esta força ou este influenciador, que é o poder, vai trazer a condição de você realizar aquilo que é necessário para atingir os seus objetivos. O quarto influenciador, ou a quarta força que tem o poder de equilibrar ou desequilibrar a sua vida é a sabedoria. É a perspectiva de vida, é o senso de equilíbrio, é a compreensão, é o entendimento, é o paradigma que é construído a partir deste centro. Então, tendo posto as quatro forças que vão equilibrar ou desequilibrar a sua vida, que tem a condição de construir o que você é, eu quero compartilhar agora o meu painel de mão na massa. Eu vou compartilhar para você aqui o vídeo. Eu creio que já deve estar aparecendo para você. Então agora de forma visível, né, você vai conseguir enxergar agora as quatro forças, né, que norteiam as nossas vidas. Então entenda que este círculo no centro é o círculo que eu chamo de círculo da influência, ou é o centro que vai nortear estas quatro forças, né, que preenchem e que conduzem as nossas vidas. Essas quatro forças é a segurança, a orientação, o poder e a sabedoria. Quando eu falo, então, sobre vida espiritual, quando eu comento sobre vida espiritual, eu estou dizendo que você precisa, dentro daqueles três pilares, a divindade, você e o próximo, esses três pilares devem estar convergindo, devem estar conectados. Essa conexão traz para você a condição de agora viver uma vida espiritual plena, a partir de resultados. Então, toda a sua vida deverá ser conduzida para que esses três pilares estejam equilibrados. Não há como um ser humano ter uma vida espiritual de resultado, de equilíbrio, que alcance satisfação ao viver, que tenha alegria ou felicidade na execução da sua vida diária, cotidiana, com um desses pilares desequilibrado. Não tem como você ser alguém pleno se você não busca a Deus, o que é transcendente, seja a nomenclatura ou a crença que você tiver, sem ter a sua vida aplicada ao próximo e sem ter a sua vida aplicada em você mesmo ou no autoconhecimento. Então, para esses três pilares estarem equilibrados,
O círculo da influência é que vai determinar como que você vai conseguir equilibrar esses 3 pilares. Então, para você ter esses 3 pilares equilibrados, você precisa ter também equilíbrio entre a segurança, orientação, poder e sabedoria. São os 4 pontos que vão trazer o equilíbrio dentro da sua missão, da sua vida, que é o círculo das influências. Por que que eu chamo isso de mão na massa, né? E quero trazer para você, então, essa compreensão. Porque o que estiver no centro das influências é o que vai determinar o que te traz segurança, o que te traz orientação, o que te traz poder e o que te traz sabedoria. Vamos fazer então uma dinâmica? Eu tenho do lado esquerdo, olha, esse aqui é o método mosaico. É o meu método de gestão espiritual. A gestão espiritual tem o poder de equilibrar todas as áreas da sua vida. Não existe, presta atenção no que eu vou te dizer, não existe um ser humano pleno e equilibrado na vida ou nos papéis profissionais, como pai, como filho, como esposo, como amigo, seu papel social, equilibrado, se a sua vida espiritual não está regendo tudo isso. Para que a sua vida espiritual esteja regendo tudo isso, ela precisa estar equilibrada naqueles 3 primeiros pilares que eu te disse. Logo, o seu centro que controla a sua vida, ou o centro da influência, que é esse círculo laranja, ele deve estar, então, pautado naquilo que vai gerar para você todo este equilíbrio, todo este controle. O grande problema é que a maioria das pessoas não consegue compreender o que deve estar no centro deste círculo. E eu vou mostrar para você agora como que nós podemos trabalhar este pensamento. Então, eu quero trazer para vocês aqui o mão na massa, trazendo como premissa as pessoas que vivem com o centro da sua influência, ou o centro que equilibra a sua vida, pautado na família. Aí você vai dizer assim, ó, isso é espetacular, porque o cidadão que vive pautado com seu centro na família, ele é um cidadão feliz. Então você vai ver que isso não é verdade. Então, o meu método, o método mosaico, que é um método de potencialização ou de organização da sua vida espiritual, vai te mostrar como que você vai conseguir construir, então, o equilíbrio da sua vida espiritual. Então, vamos fazer uma dinâmica aqui agora. O cidadão que vive com o centro da sua vida pautado na família, isso quer dizer que a sua segurança está estabelecida a partir da família. Então, o seu senso de segurança, o seu valor, a sua identidade, a sua emoção, o seu amor próprio, a força pessoal básica do cidadão que tem como a família o centro do equilíbrio ou da influência da sua vida, constrói tudo isso que eu te falei a partir da família. Qual é o grande problema? A partir do momento que a sua família está desequilibrada, ou que você perde a família, daqui a pouco você simplesmente, pelas questões da vida, as pressões diárias, você abandona a sua família, logo a sua segurança está toda ela desmontada. Aqueles que possuem o seu centro na família têm a sua orientação, a fonte de rumo da vida, o seu mapa, o seu quadro interno montado, todo ele pautado na família. Então, tudo que ele conduz, tudo que ele olha, toda a decisão que ele toma, toda a direção que ele toma, todo o ponto de chegada que ele estabelece está pautado na família. O grande problema é que a família não é um ponto de ancoragem imutável, porque a família muda. Você já ouviu falar sobre a síndrome do ninho vazio? Que é a síndrome que ataca todo casal quando tem os seus filhos deixando a sua casa? Eles vivem a vida inteira, o casal, vivendo o relacionamento pautado nos filhos, ou na família, né? E quando os filhos se casam e vão embora e a casa fica vazia, eles precisam de apoio psicológico porque tomam conta desta casa a síndrome do ninho vazio, ou seja, os seus filhos já não estão mais ali. E tudo aquilo que construía a sua segurança, a sua orientação, está desequilibrado.
porque não existe mais o centro que era a família. Então ele já não consegue tomar suas decisões de forma clara e pautada em princípios imutáveis, porque o princípio que eles tinham era um princípio mutável, a família. Mudou a família, muda toda a estrutura da sua casa. O poder, que é a ação, a energia, a decisão, o desejo de tomar ação, é o fogo da paixão que está pautado na família. Se você não tem mais a família, pronto, você também não tem mais energia. E a sabedoria, que é a consciência, que é o autodesenvolvimento, que é o saber, que é o construir a perspectiva de vida, é o senso de equilíbrio. Se está pautado na família e não tem família, acabou. Não tem mais nenhum ponto de ancoragem para a sabedoria. Vamos mudar o centro? Vamos colocar aqui o centro nos bens, tá? Olha, tem aqui uma lista infinita, né? Família, dinheiro, trabalho, bens, prazer, amigo, inimigo, igreja, personalidade, cônjuge, né? Então são todos centros que a maioria das pessoas colocam no círculo da influência ou no círculo da sua vida. Logo, vamos colocar aqui os bens, né? Quando eu falo bens, são bens materiais, é o dinheiro, é a conta bancária, é o seu status social. Então você conhece pessoas que vivem a vida pautada nos bens, ou nas posses, ou no dinheiro? Eu conheci há muitos anos atrás, aliás, eu ainda conheço, né? Eles estão vivos. Duas pessoas que me chamaram muito a atenção pelos seus conceitos. O primeiro deles um dia disse para mim assim, ele é um cidadão assim, bem humilde, né, da roça, e ele falava assim: Damon, nós valemos o que nós temos. Ele tinha um sotacão assim de gente rural mesmo, né, de pessoas rurais. E ele dizia assim: Damon, nós valemos o que nós temos. Aí um dia eu virei para ele e falei assim: então eu estou perdido, né? Porque eu não tenho nada. Isso há muitos anos atrás. Eu não tenho nada, logo eu não valho nada, né? Se a gente vale o que tem e você não tem bens, então você não vale nada. Conheci um outro que dizia assim: Damon, eu tenho que me relacionar com pessoas que eu vou ganhar ao me relacionar com elas. Então ele queria ter um relacionamento pautado nos benefícios que esse relacionamento poderia trazer. Você conhece pessoas que vivem a sua vida, vivem as suas vidas pautadas em bens, pautadas naquilo que tem construído e aquilo que irá construir? Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu ainda era jovem, junior, adolescente, né? O Fernando Collor de Mello assumiu a presidência. E naquela época houve, né, a retenção dos valores que se tinha na caderneta de poupança. Há muitos anos atrás eu não tinha consciência política, muito menos econômica, e eu não entendia bem o que estava acontecendo. Eu só me lembro que meu pai dizia assim: bom, eu não tenho nada no banco, então eu não estou perdendo nada. Mas eu lembro que foi um surto de pessoas suicidando, né, pessoas que tinham um patrimônio grande num dia, acordou no outro dia com dificuldade financeira, porque os seus bens haviam sido congelados, né? Eu não me recordo bem como foi essa situação, mas eu me recordo da repercussão que teve. Então, essas pessoas que suicidaram e perderam a centralidade das suas vidas é porque a sua segurança, a sua orientação, o seu poder e toda a sua sabedoria, ou seja, o equilíbrio que se tinha, estava pautado dos bens. Logo, se você tira os bens, você perde toda a sua centralidade e você não consegue viver uma vida consciente, com resultados, né, amparados. Vamos colocar um aqui que é muito comum: pessoas que vivem as suas vidas com a centralidade na igreja. De manhã vai para a igreja, à tarde vai para a igreja, à noite vai para a igreja. Toda a sua decisão ele toma pautado na igreja. Quando eu falo igreja, são religião, tá? Não necessariamente igreja, mas religião. Então, pessoas, eles não buscam estudar, porque eles entendem que o fato de estudar vão distanciá-los de Deus, né? Eu já ouvi muitas vezes pessoas religiosas dizendo assim: Damon, para com esse negócio de estudar teologia. Eu amo estudar teologia, eu estudo teologia
quase que diariamente, dentre várias coisas que eu estudo, né? É algo que me faz bem, que me faz crescer espiritualmente e que eu gosto. Porque eles diziam assim, ó, a letra mata, e o espírito vivifica, né? Pega um texto bíblico e tira do seu contexto e quer aplicar de forma errônea e leviana, inclusive. Porque essas pessoas vivem pautadas na religiosidade, ou seja, nem estudam, porque eles entendem que se estudar os distanciarão de Deus. Ao passo que, inclusive, quando você olha para a história, a igreja, a história, né, da reforma, né, os grandes teólogos reformadores tinham as suas vidas pautadas no estudo, e as grandes e maiores faculdades do mundo, né, Harvard, Westminster, as grandes faculdades da Inglaterra foram criadas a partir da teologia e de convivência espiritual e teológica de grandes reformadores, porque eles entendiam que a educação traria crescimento para o povo. Então, assim, ó, se você vive uma vida pautada na religião, na igreja, você constrói toda a sua segurança, orientação, poder e sabedoria pautado neste princípio. Daí você descobre que o seu padre é pedófilo, ou que o seu pastor está metendo a mão onde não deve, no bolso dos outros. Você descobre que toda a estrutura religiosa que você acreditava errou gravemente, daí desmonta toda a sua vida. Pessoas falham. Líderes espirituais pisam na bola o tempo inteiro. Então, se você tem a sua vida, a centralidade da sua vida pautada na igreja ou na experiência religiosa, ao se decepcionar com a sua crença religiosa, desmonta toda a sua vida. E assim vai. Daqui a pouco há pessoas que têm a sua vida pautada no cônjuge, né? A sua esposa é o centro da sua vida. Toda a sua orientação, olha, eu vou trabalhar para ganhar mais dinheiro para cuidar da minha esposa. Eu vou tomar a decisão de ir para a cidade tal, porque essa cidade tal, minha esposa gostaria de morar nela. Né? A sua segurança está pautada no seu esposo. Não, o meu esposo é que me traz segurança, que me traz proteção. Se o seu esposo te deixar hoje, toda a sua vida perde o sentido, a segurança. Você não terá mais poder, energia para fazer nada. Você não terá sabedoria, porque toda a sua sabedoria foi construída em cima do seu cônjuge. A pergunta que fica, então, né? A gente está fazendo mão na massa aqui. O que eu preciso colocar no centro? Daí, eu deixei para colocar depois, para não estragar a surpresa, o que deve estar na centralidade da sua escolha ou da sua vida. Princípios. Daí, nós temos que fazer agora uma outra viagem para compreendermos o que de fato isso quer dizer. Existem princípios universais, humanos, que norteiam as nossas vidas. Quando eu falo princípios, são princípios para além da religião, para além do dogma religioso ou para a doutrina que você acredita. São princípios humanos que estão presentes em todas as religiões sérias. Para todos os princípios espirituais ou para todas as ideias espirituais ou filosóficas, os princípios são os mesmos, são princípios universais. Então, se você coloca na base, na centralidade da sua vida, princípios, e esses princípios precisam ser princípios imutáveis, você então agora está norteando a sua vida, não mais em princípios que nós chamamos de princípios mutáveis. O que é princípio mutável? Ou pontos ou centralidades mutáveis. É tudo aquilo que pode mudar, que hoje é de um jeito, amanhã está de outra forma. Para as pessoas, por exemplo, que pautam a sua vida e tomam a sua segurança, a sua orientação, poder, toda a sua sabedoria na política, né? E surge então um candidato a presidente que é o salvador da pátria e ele vai mudar o nosso país. Daí você passa a colocar a sua segurança nesse candidato,
a sua orientação, as suas decisões, trabalho, o que você vai estudar, o que você vai fazer, está pautado neste político, né? O seu poder, a sua energia agora está pautado no candidato A ou B, do partido A ou do partido B, porque ele é que é bom, o outro é ruim, um rouba, o outro é o cristão. Aí você pauta a sua vida no político. Ele entra, começa a fazer besteira, toda a sua vida desmorona. Porque é mutável, ele muda. Ele hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Quando você coloca princípios imutáveis, você está colocando princípios que não mudam, independente do tempo, do espaço, da história, da condição política, do tempo, se tem guerra ou não, são princípios que não mudam. Exemplo, honestidade. É um princípio imutável. A honestidade é o mesmo incondicionalmente. Que é um outro princípio, o princípio do respeito. O respeito, ele independe da sua crença religiosa. Ele está em qualquer lugar. O princípio da igualdade é o princípio que você trata o outro de forma igualitária, independente da sua crença, raça, gênero, opção sexual, é o princípio da igualdade. Não quero entrar aqui, porque o nosso tempo é bem limitado. Hoje o Mão na Massa é para te fazer compreender o que você tem colocado dentro deste princípio. O nosso próximo Mão na Massa, nós trabalharemos então quais são as características de cada um destes itens que podem ser colocados dentro desse círculo da influência, para você entender o que está ali no centro. Mas só essa conversa de hoje já te dá uma ideia, uma noção do que é que você coloca neste centro, tá bom? E nós vamos falar posteriormente sobre os princípios, porque estes princípios é que nortearão a sua vida, a sua segurança, a sua orientação, o seu poder, a sua sabedoria. Daí, ao passo que você coloca os princípios imutáveis, e quando eu falo de gestão espiritual, eu coloco nestes princípios, ou neste centro, princípios imutáveis conectados diretamente com a vida espiritual. O amor, a igualdade, a honestidade, o domínio próprio, o profundo amor pelo próximo, o profundo amor para com Deus e a divindade, o profundo amor para com você próprio. Então, estes princípios nortearão todas as suas decisões e você será pleno na sua vida espiritual e em todos os seus papéis em todo momento. Se você, por exemplo, coloca os princípios imutáveis, os princípios espirituais imutáveis aqui, você trará condição de viver bem, por exemplo, com o dinheiro. Há um princípio, que é o princípio de não ter a sua vida pautada no dinheiro, ou ter amor ao dinheiro. Este é um princípio, porque inclusive há uma máxima, né, que a gente escuta o tempo inteiro: eu devo amar as pessoas e usar o dinheiro, né? Ao passo que a maioria das pessoas usam as pessoas porque amam o dinheiro. Tá vendo que é um princípio imutável, independente da espiritualidade, independente da religião? Se ela for séria, se ela for honesta, ela vai te mostrar o tempo inteiro que o dinheiro é um objeto, é um bem que você usa para melhorar a vida das pessoas. Para que você possa amar as pessoas de forma prática, você usa o dinheiro. Está entendendo? Se você tem os princípios imutáveis, principalmente os princípios da espiritualidade, você vai tratar a sua família de forma honrosa. Você vai amar a sua esposa de forma incondicional. Você vai tratar os seus filhos com honestidade, com amor, com carinho, com paciência, não gerando nele a ira, que é um princípio, inclusive bíblico. Você vai se relacionar com a sua mãe e o seu pai, os honrando como eles devem ser honrados. É o princípio da honra. Você está entendendo que se você coloca no centro da sua vida os princípios imutáveis, principalmente os princípios espirituais, você vai ter toda a sua segurança pautada nestes princípios, a sua orientação, as suas decisões diárias,
A sua energia você vai tirar dos princípios que te movem, a sua sabedoria, tudo aquilo que você estuda, que você pensa, que você quer aprender, que você quer ter dia após dia na sua vida, vai estar pautado nesses princípios e você então vai tratar a sua família de forma honrosa. Já que eu estou falando de família, eu vou trazer princípios que vão além dos princípios universais. São princípios agora dentro da crença que eu tenho, que é a crença cristã, em relação à família. São 4 pontos básicos que eu tenho para mim desde o momento que eu tomei a decisão de ter uma família. Quero dar aqui um depoimento sobre a minha família. Minha família não tinha, hoje tem, tá? Minha família, quando eu falo, é pai, mãe e irmãos. A nossa família foi construída a partir das experiências e dos preceitos sociais da época. Não foi pautada ou construída em princípios imutáveis, universais e espirituais. Então a vida, o relacionamento do meu pai e da minha mãe por muitos anos foi muito conturbado, porque meu pai não vivia princípios imutáveis, a minha mãe também não. Daí tiveram os filhos, nós somos uma família de 4 filhos, eu sou gêmeo, e a nossa vida como irmãos era uma vida extremamente conturbada, briga, falta de respeito, tá vendo? Princípios que foram quebrados. Até que em um dado momento, depois de muitos anos, né, nós já estávamos um pouco mais maduros, os filhos, e a gente então tomou a decisão de viver uma vida pautada dentro dos princípios imutáveis, princípios espirituais inclusive, e a nossa vida mudou. O relacionamento do meu pai para com a minha mãe, o relacionamento dos nossos pais para com os filhos, o relacionamento entre os irmãos mudaram. Quando eu ainda jovem, eu quase que entrei para o seminário católico, né? Eu era de crença católica e eu queria ser padre. Por algum tempo eu queria ser padre. Até que eu cheguei na pré-adolescência e eu falei, não, mas eu quero namorar, eu quero casar, eu quero constituir família, então não dá para ser padre, né? E eu falei, não vou ser padre, porque eu quero constituir família. Mas eu tinha uma prerrogativa, já naquela época, eu olhava para minha família, minha casa, que era bem desestruturada, disfuncional, como eu creio que 80% a 90% das famílias brasileiras e do mundo são disfuncionais, porque não vivem princípios imutáveis no centro da sua vida. Eles colocam tudo, família, dinheiro, bens, prazer, amigo, inimigo, igreja, nesse centro e acaba vivendo uma vida disfuncional, né? Porque para viver uma vida funcional, precisa viver uma vida pautada na espiritualidade, e para ter uma vida pautada na espiritualidade, tem que ter uma vida espiritual ativa. Para ter uma vida espiritual ativa, precisa ter resultados nessa vida, e para ter resultados, você precisa gastar tempo e energia e colocar no centro da sua vida esses princípios imutáveis. Tá vendo que o nosso mão na massa vai além do que a gente esperava, né? Então, quando eu olhava para a minha família disfuncional, eu dizia assim, eu quero ter uma família, mas a minha família tem que ser diferente. E eu não sabia naquela época como construir uma família diferente. Deus teve muita misericórdia de mim e ao começar a ficar maduro aos 17 para 18 anos, aproximadamente 17, 18 anos, eu tomei a decisão de mudar de vida espiritual. Eu falei, não, eu quero levar a minha vida espiritual de forma séria. Mas foi muito difícil, porque essa caminhada, para chegar onde eu cheguei hoje, com os meus sonhos realizados, todos eles realizados, uma família linda, filhos amáveis, que me respeitam, que me amam, uma esposa que me ama, para chegar nisso foi um caminho duro. E é por isso que eu tenho como missão repassar essa caminhada, através de tudo isso que eu tenho feito, construído no meu canal, né? E construir o método mosaico para tentar te mostrar como construir isso de forma mais fácil, porque foi um caminho difícil. Então, naquela época, eu falei assim, eu quero ter uma família totalmente diferente. E eu preciso, então, fazer de forma diferente. Porque se eu fizer da mesma forma que a sociedade faz, eu vou ter uma família disfuncional. E eu quero que você agora pare esse vídeo, dá um pause e tenta olhar ao redor.
Quantas famílias você conhece que tem uma vida funcional? Quando eu falo funcional, pautado em princípios imutáveis espirituais, aonde o marido ama a esposa ao ponto de se entregar por ela e morrer por ela. A esposa ama o marido de tal forma que eles vivem uma única missão de vida, criando os filhos sob sujeição do amor. Quantas famílias você conhece que, se eles pudessem voltar no tempo, casariam de novo e teriam filhos de novo e viveriam a vida da mesma forma? Quantas pessoas você conhece dessa forma? Se você conhecer uma família dessa forma, é porque eles possivelmente vivem pautados em princípios imutáveis, principalmente princípios espirituais. Se eu pudesse voltar no tempo, eu casaria com a mesma esposa, no mesmo momento, teria os meus filhos da mesma forma. Talvez eu faria coisas na sequência ou no tempo diferente. Mas é porque na época eu não tinha o conhecimento e a sabedoria que eu tenho hoje e nem a condição financeira que eu tenho. Mas eu faria a mesma coisa com a mesma pessoa e teria os mesmos filhos. Está entendendo? Que eu faria tudo de novo. E na vida após a morte, se eu puder manter a mesma família, eu quero manter do mesmo jeito. Você pode falar isso? Você pode olhar para sua esposa e assistir o vídeo com ela. Então, se você pode, faça isso. Pega esse vídeo, esse trecho que eu estou falando e diga para ela assim, ó, meu bem, meu amor, não sei como que você trata a sua esposa, ou como que você trata o seu marido ou seu companheiro. E diga para ele assim, ó, com toda honestidade, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo com você. Se você puder falar isso, é possível que você esteja vivendo a vida pautada em princípios. Só que precisa mudar um monte de coisa. Eu quero te ajudar em relação a isso. Perfeito? Daí eu tomei a decisão, eu quero fazer diferente. Hoje eu consigo olhar para trás e conseguir enxergar que a minha vida foi pautada desses princípios. Eu quero trazer alguns princípios em relação à família, que eu vivi e que vivo. O primeiro princípio é o princípio do amor, amor incondicional. Eu amo a minha esposa e a cada dia eu busco amá-la com a mesma intensidade, assim como Cristo amou a igreja. Então, é um princípio meu religioso. Eu estou a um degrau abaixo da espiritualidade, é um princípio religioso. Mas você pode colocar esse mesmo princípio para você, o respeito, o amor, que é um princípio universal, independente da espiritualidade da religião. Então, eu vivo a minha vida olhando para minha esposa com profundo amor. Eu criei e crio os meus filhos a partir do amor e do respeito e da disciplina. São princípios imutáveis. E se você criar os seus filhos com amor, respeito e disciplina, porque a disciplina vai fazer com que eles cresçam entendendo o caminho que deve seguir. Está vendo que são princípios? Então, se eu coloco princípios aqui, eu trato o meu filho com disciplina. Não estou falando em bater, estou falando em disciplinar, conduzi-lo pelo caminho correto. Se eu coloco a família no centro, eu crio um filho mal educado e vou fazer todas as vontades dele. Ele vai ser um mini reizinho e eu faço o que ele quer. Ele vai crescer sem disciplina alguma. E quando ele se deparar com o mundo, vai ser quebrado pelo mundo. Então a sua vida, a sua centralidade deve estar pautada não na família, mas nos princípios. Está entendendo? Então o Mão na Massa de hoje trouxe para nós um entendimento rápido. É claro que eu precisaria de muito tempo para discorrer sobre cada um desses centros que as pessoas colocam em suas vidas. Sobre o prazer, sobre amigo, inimigo, igreja, personalidade, cônjuge, bens, trabalho, dinheiro, né, família. Então eu precisaria de tempo. E a gente não consegue fazer isso no tempo que eu tenho agora. Então eu estou te dando uma ideia geral para que você continue fazendo o que eu te pedi. Tente fazer esse desenho aí. Dá um pause, faça esse desenho e coloque no centro. Eu vou até tirar o princípio daqui, ó. Tire do centro o princípio aqui, ó, e coloque aquilo que você tem no centro desse círculo, seja o que for. Então, assim, ó, o que você vive para fazer, o que te gera alegria, o que te gera tristeza,
O que te faz conhecer ou buscar estudar? O que te dá segurança? O que te orienta? O que te dá energia? Coloca nesse centro. E no decorrer, a partir de agora, nós vamos trabalhar vários momentos e eu vou te mostrar, né, como que você precisa lidar para tirar deste centro da sua vida qualquer um destes centros de influências mutáveis e colocar um centro imutável, para que você consiga viver a sua vida plena, espiritualmente plena, e tenha, de fato, uma vida de resultado espiritual, tá bom? Um grande abraço. O encontro de hoje foi tremendo e eu quero pedir para você continuar seguindo o canal. Dá like, curte o canal no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu estou em todas as redes sociais. Vai lá e curte, segue e compartilhe. Se esse vídeo trouxe um entendimento e trouxe algo diferente para a sua vida, eu gostaria que você curtisse e compartilhasse com todos os seus amigos. Me siga no canal do YouTube, Instagram e Facebook. Gestão Espiritual. Se você não achar a Gestão Espiritual, procura da Monte Terra e você vai me encontrar por lá, tá bom? Um grande abraço e até o próximo encontro. E Deus abençoe.